Olá, sou Lorena Andrade, nutricionista aqui do Rituale, e estamos com um projeto e quero convidar você a participar dele. Isso mesmo, um projeto para a sua vida, para a melhora do seu bem-estar, que é um projeto chamado No Sugar, ou seja, sem açúcar. Por que isso, gente? Você sabia que o açúcar pode ser bem prejudicial para a sua saúde? Pode levar a algumas doenças, até mesmo o Alzheimer? É verdade. Bom, fique aqui para a gente conversar sobre vários outros detalhes que o consumo excessivo do açúcar pode provocar na sua saúde e o como fazer para retirar, o que incluir para substituir o açúcar na sua vida. Como o açúcar afeta o nosso corpo e quais são os efeitos prejudiciais dele ao longo da nossa vida. Sabemos que o açúcar é altamente viciante e isso pode desencadear uma série de doenças no nosso corpo com o passar da vida e a gente consumindo cada dia mais e mais açúcar. Então, quais são as doenças? O que pode prejudicar? Vamos lá, a gente pode levar com o consumo excessivo de açúcar a obesidade, diabetes, hipertensão arterial. Sim, não é só comer sódio, sal em excesso que vai gerar a pressão alta, não. O açúcar em excesso também pode te levar à hipertensão. Além disso, a esteatose hepática não alcoólica, ou seja, aquela gordurinha no fígado causada sem ser pelo consumo excessivo de álcool, e fora dificultar o emagrecimento. Temos diferentes tipos de açúcares aí no mercado. Qual é o mais prejudicial, Lori? O açúcar refinado, sabe? Aquele açúcar branquinho, pode ser também aquele açúcar de confeiteiro, o açúcar cristal. São os piores açúcares, eles têm um alto índice glicêmico, eles são açúcares bem processados, né? Causando prejuízos ao seu corpo, como eu falei para vocês, podendo levar a algum tipo de doença, porque ele é altamente refinado, não tem nutriente algum. Apenas calorias, que a gente fala que são calorias vazias, porque não tem vitaminas, minerais, não tem absolutamente nada, apenas calorias vazias e que pode gerar algum tipo de doença no seu corpo. Quais são os benefícios que o seu corpo vai ter se você adotar uma vida sem açúcar? Primeiro, você vai melhorar a sua pele. Isso mesmo, você achou que eu fosse falar primeiro da sua glicemia, né? Não, vamos falar primeiro da nossa pele. O açúcar em excesso, ele causa uma rigidez na estrutura do nosso colágeno, causando mais vincos na nossa pele, acelerando o nosso processo de envelhecimento. Então, quando a gente diminui o consumo de açúcar, você deixa o seu colágeno mais flexível, você consegue hidratar melhor a sua pele, deixando uma pele mais viscosa, mais brilhante. Porque o açúcar excessivo, além de causar esses vincos, né, ele deixa a pele mais opaca, mais desidratada. Segundo benefício, reduz a gordura no fígado. Quem tem esteatose hepática não alcoólica, a ideia de se retirar o consumo de açúcar é bem interessante para que você possa tratar essa doença. Tem um estudo realizado com crianças e adolescentes onde foi retirado o açúcar por apenas 9 dias. E essas crianças apresentaram uma melhora de 4% da redução dessa esteatose hepática não alcoólica, uma melhora da resistência insulínica. Então, para você que está em tratamento da esteatose hepática não alcoólica, é bem interessante, você vai ter muito benefício retirando o açúcar da sua dieta. Terceiro ponto, você retirar o açúcar da sua alimentação, você reduz processos de inflamação. Alguns estudos nos mostram que o consumo excessivo de açúcar aumenta o estresse oxidativo, ou seja, aumenta a formação de espécies reativas de oxigênio. E isso é um fator agravante para pessoas que têm uma tendência a formar inflamações no corpo, isso só vem a agravar. Teve um estudo que nos mostrou que o consumo excessivo de açúcar causa um aumento de doenças autoimunes, como retocolite ulcerativa, como também doença de Crohn. Então, quem tem a tendência a doenças inflamatórias, a ideia e a sugestão que eu deixo é realmente fazer uma dieta sem açúcar. Quarto, menor risco de demência. Os estudos nos mostram que o consumo excessivo de açúcar pode formar Alzheimer. E você já ouviu falar que o Alzheimer
pode ser o diabetes tipo 3. O açúcar, ele pode atrapalhar os processos neurológicos no nosso cérebro, causando então demência com o passar dos anos. Um diabetes tipo 2 maltratado pode levar a Alzheimer ou outro tipo de demência com o passar do tempo. E agora, a pergunta que não pode faltar, né, gente? Eu tô falando pra gente tirar o açúcar, mas e aí? Como é que a gente vai substituir? O que nós podemos utilizar como substituto do açúcar? Quais são os produtos? Então vamos lá. O mel pode ser um excelente produto, super natural, e você sabia que ele é um adoçante natural e de alto poder antioxidante? Exatamente. Um segundo alimento que nós podemos utilizar como um substituto do açúcar e que vai adoçar também muito bem as preparações seriam as tâmaras. Tem bastante fibra que impede esse índice glicêmico, esse pico de glicemia no nosso sangue. Fora isso, contém outros nutrientes, né, que são interessantes para o nosso corpo. Nós temos também o melado. O melado de cana, ele é altamente nutritivo, contém ferro, contém cálcio, contém selênio, contém cobre, e isso tudo o torna um produto também anti-inflamatório, e a gente pode até mesmo pensar em utilizar para pacientes que apresentam uma deficiência de ferro, uma anemia ferropriva, ele também pode ser utilizado. E quais são os principais desafios de se eliminar o açúcar da dieta? Então, no primeiro momento, na primeira fase, que é uma fase de desintoxicação, é uma fase realmente mais difícil, que leva de 15 a 21 dias, requer bastante perseverança, mas você não pode desanimar. A ideia é, toda vez que você sentir vontade de comer um doce, você escolher alimentos fontes de triptofano. O triptofano, ele é um precursor de serotonina, então vai te dar esse bem-estar também, como castanhas, as amêndoas, as nozes, são boas fontes de triptofano. A banana pode ser também, e aí já é um docinho, já é uma boa escolha. Nós temos também o abacate, que seria uma ótima escolha também para que você possa saciar essa vontade aí de um docinho na hora. E como identificar se eu estou consumindo muito açúcar? Primeiro ponto, veja quantos quilos ou quantos pacotinhos de açúcar você utiliza realmente por mês ou por semana aí na sua casa. Um outro ponto é o seguinte: se você se sente extremamente cansado, você está consumindo açúcar e você vive muito cansado. Diferente do que se pensa, o consumo excessivo de açúcar pode te deixar mais cansado, mais letárgico, sabe? Com uma memória ruim, com falta de foco, de concentração. Um outro ponto seria sede excessiva, fazendo muito xixi. Isso também pode ser o consumo excessivo de açúcar aí no seu sangue. Seu corpo está gritando e você ainda não percebeu. Até mesmo formigamento nas mãos, nos pés. Olha quantos pontos, né? O nosso corpo, ele fala com a gente, mas às vezes a gente não percebe. Mas e agora? Tem outro tipo de açúcar um pouco mais natural que eu poderia usar, o que seria interessante? Dentre os açúcares, vamos dizer assim, o mascavo seria então o menos pior, seria o melhor, ok? Além dele, nós temos o açúcar de coco, ele é excelente, um açúcar muito bom, que a gente também pode utilizar, que contém também vitaminas e alguns minerais interessantes. E também o açúcar de maçã, muito utilizado, que é extraído da própria fruta, seria também um outro subproduto interessante para você estar adoçando as suas preparações, não utilizando tanto assim um açúcar refinado. E se você está com a gente nesse desafio sem açúcar, conta aqui pra gente como está sendo, quais são as suas maiores dificuldades, para a gente poder te ajudar. E você que ainda não entrou, vem com a gente, participe desse desafio, só vai trazer benefícios para a sua saúde. Um abraço, até a próxima!